Os dias são maus, os dias são difíceis, e a palavra nos fala que muitas vão ser as situações em que nós vamos passar, né, com dores, com doenças, com guerras, com pai matando filho, filho matando pai. Ainda não é o fim, mas é o começo. E você pode avaliar isso nos dias de hoje, o que tem acontecido. Muitas são essas as situações que têm ocorrido. E essa doença, o que tem ocorrido, né? Esse vírus que tem ocorrido, eu sei que para muitos realmente tem sido difícil, porque tem perdido entes queridos e pessoas queridas, né? Pai, filhos. Mas a palavra nessa manhã é para confortar o seu coração, não de uma forma simbólica, não de uma forma para massageá-lo somente hoje, mas para que você tome uma posição de vida, para que você tome uma decisão para você próprio. A salvação, ela é individual. E sem muitas delongas, né? Eu quero que eu vou imitar agora aqui o pastor Luiz, né? Dar um chega mais, né? A minha câmera não vai chegar, né? Mas eu posso, de repente, ir mais próximo de você. Mas pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, seja ela no celular, no tablet, independente de onde for. Abra, vamos ler. Eu quero ler um texto. Essa vai ser uma meditação, eu creio que dinâmica. As coisas de Deus, elas precisam ser dinâmicas. Mas para a gente avaliar esse texto juntos, para que você tome uma posição hoje na sua vida, e vamos avaliar alguns contextos, porque se você avaliar, hoje nós estamos aqui nesse culto online, né? A igreja está vazia, né? Acho que o Zoom aí pega a igreja toda, né? Quase aí. É isso? Né? Então você vê, hoje nós estamos com a igreja vazia. Temos aqui eu, o irmão Kleber, né? Mais o Léo, nosso outro amado irmão aqui. E agora, por que isso? Se você dissesse assim, há um ano atrás, vamos colocar um ano atrás, né? Que isso estaria acontecendo hoje, você diria, ou você falaria que isso seria um absurdo, né? Por quê? Por que isso? Porque algumas igrejas estão fechando, outras abertas, alguns lugares são bandeira vermelha, outros a laranja, e assim vai. Mas para que possamos resguardar a vida de alguns irmãos, nós temos um público já de idosos, que a gente precisa também cuidar deles e também cuidar da nossa saúde. Então, estamos fazendo esse culto online. Mas há um ano, né, como eu disse, se você soubesse ou achasse que isso poderia acontecer, você já diria que seria o final do mundo, né? Mas eu quero ler, mas não é o final do mundo ainda, não é o fim do mundo. É o princípio e nós já estamos vivendo esse princípio. Mas eu quero ler o livro de Atos, capítulo 8. Né? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Por que eu estou falando tudo isso? Nós vamos avaliar um contexto aqui agora, porque às vezes nós temos uma visão errônea sobre igreja, sobre aonde não, eu tenho que ir à igreja, eu preciso vir no espaço físico de igreja, para que meu dia seja abençoado, para que... Amado, você tem que entender, você que nos assiste nessa manhã, nosso amigo aí, irmão, você tem que entender que o meu relacionamento pessoal com Deus, na minha casa, ele é em primeiro lugar. Quando eu venho à igreja, eu venho para dar testemunho daquilo que Deus tem feito em minha vida, me alegrar com os irmãos, ou se eu estiver triste, então eu também venho para me fortalecer pelo testemunho dos irmãos. Você vê que o estar aqui neste ambiente é uma troca. Este ambiente ele não tem santificação. Nós é que necessitamos ser e ter essa santificação. Vamos avaliar aqui, porque eu quero pausadamente ler e avaliar esse contexto aqui. E
O tema da minha mensagem, né, acho que entrou a vinheta ali, né? É você ser usado, deixar ser usado por Deus, é você permitir que Deus fale ao seu coração. É você não perder tempo, é você não, como alguns dizem, gastar tempo. Não, é você investir tempo em querer ouvir a voz de Deus. E por que eu estou falando isso? Eu não sou contra a internet, eu não sou contra as redes sociais de forma alguma, até porque, de uma forma certa, de uma forma correta, de uma forma legal, nós podemos anunciar o evangelho. Mas, de uma forma muito errada, as redes sociais, né, a internet em si, ela tem tirado completamente o povo de Deus desse foco que eu estou falando. De estar atento à voz de Deus. Vocês me entendem? Então nós vamos avaliar esse texto, Atos capítulo 8, a partir do versículo 26. Você já vai conhecer essa história e nós vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Às vezes nós lemos correndo e não paramos para avaliar alguns contextos, alguns detalhes, algumas questões que elas são realmente eficazes na nossa vida. Não paramos para entender perfeitamente o que Deus tem falado. Né? Porque a correria, o entretenimento da internet, né? Tudo isso tem feito com que eu deixe de quê? De ler. De buscar o conhecimento da palavra de Deus. Frisando aqui a lição, porque realmente a lição muito boa essa semana, falando sobre isso. E aí você encontra nas redes sociais tudo isso, ciência, cultura, todos esses entretenimentos você encontra ali. Mas esses entretenimentos não louvam a Deus. Eles te afastam de Deus, eles te alegram, mas eles não te dão conhecimento de Deus, eles não te dão visão do que Deus quer para a sua vida. Amém? Amados, foi orado, louvado seja o Senhor. Agora, prepare seu coração, preste bem atenção e vamos ler pausadamente, porque eu quero que, não a minha voz, de forma alguma, mas que você ouça a voz do Espírito Santo. Da mesma forma em que essa história, essa passagem que foi realmente verdadeira aconteceu. Você consegue me entender? Certo? Então vamos lá? Aqui vai falar sobre Felipe, né? Apóstolo Felipe e o eunuco. Para muitos que conhecem essa história, vai dizer, irmão José, eu conheço essa história. Alguns que não conhecem, nós vamos avaliá-la. E aqui nós temos muitos contextos. Então, se você está preparado aí, dá um joia, né? Como o irmão Cleber falou, faz uma selfie, depois põe lá no grupo, põe na internet aí, e vamos iniciar então dessa forma. Capítulo 8 de Atos, versículo 26. Está funcionando aí, né? Certinho. Vamos lá. Diz o seguinte, preste bem atenção. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, preste bem atenção, dispõe-te e vai para o lado do sul, para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Vamos lá? Parou um pouquinho. Irmão, nós vamos fazer algumas paradas aqui nessa viagem aqui, nesta andança desse texto, para que nós venhamos a fazer aquilo que eu te disse, para nós avaliarmos o texto. Veja bem, um anjo do Senhor falou a Felipe. Então, quer dizer, se o anjo falou, Felipe estava atento. A minha pergunta, iniciando nessa manhã para você você está atento às coisas de Deus? Você está atento à voz de Deus ou à voz do mundo? Você entende o que eu iniciei falando, dei toda uma volta sobre as distrações deste mundo? Sobre os entretenimentos que me fazem ficar muitas vezes a madrugada inteira na frente do celular, do computador, a madrugada inteira olhando outras coisas e não pegando 15 minutos, 20 minutos a Bíblia?
Você entende? Então, você está atento para ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida? Pois bem, vamos aos detalhes. Então, o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te. Esse é outro detalhe. Você está disposto a trabalhar para Deus? Você está disposto a fazer aquilo que Deus quer que você faça? Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Nós temos uma missão. O que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, né, com os detalhes técnicos, né, com as falhas técnicas, né, se esforçando aqui para levar uma mensagem, para entreter, mas aí entra o entreter, quer dizer, o falar, o levar a mensagem aos nossos queridos irmãos, de uma forma em que eles não podem estar aqui, mas nós queremos chegar até eles. Esse é o detalhe. Então, tudo isso aqui é uma ação que nós estamos produzindo para que Deus seja louvado. Entende? Então, nós precisamos o quê? Se dispor. Aqui há disposição de preparação, da vinheta, de todas as coisas. Então, aqui há uma disposição. Agora, voltando mais uma vez falando, e aí você olha assim ao vazio. Aqui diz o seguinte, que então esse se achava no deserto, e olha o detalhe aqui, preste bem atenção. Ele, né, se levantou e foi. Então, quer dizer, ele realmente ouviu a voz do Senhor. Certo? Então, outro detalhe aqui é que o local para onde ele foi enviado, olha o detalhe. Ele se achava o quê? Deserto. Aí você pode dizer assim, irmão Zé, mas que negócio é esse? O anjo fala e aí manda o rapaz correr para um lado e esse lado não tem ninguém? A nossa visão, meu amado, não é a visão de Deus. A nossa cosmovisão, como o irmão Gisel cita na lição ali, bíblica e natural, ela não é a mesma de Deus. Sabe por quê? Porque Deus enxerga, Deus sabe todas as coisas. E nós vamos olhar, mas por que eu vou para um lugar deserto? E muitas vezes você fala, eu não vou fazer tal coisa na igreja porque não vai dar certo. Porque não vai ninguém. Porque vai 1, 2 pessoas. Porque você entende? Que você começa a colocar empecilhos para que Deus não opere na minha vida, na sua vida, na vida de outras pessoas? Meu irmão, minha irmã, você, meu amigo que está nos assistindo, permita Deus usar a sua vida. Permita isso. Não questione. Primeiro, tenha um relacionamento. Escute a voz do Espírito Santo verdadeiramente e faça o que ele está dizendo. Aqui, então, Felipe, dando sequência. Felipe ele vai para aquele deserto, um local que não havia ninguém. Muitas vezes você acha que não vai haver ninguém. Muitas vezes você acha que o trabalho que você está realizando não é eficaz, ou não vai alcançar ninguém, ou não vai alcançar nenhuma vida. Um trabalho de evangelismo, ou algo dessa forma, não vai ninguém. Não pense dessa forma. Coloque nas mãos de Deus. E você sabe o que aconteceu? Vamos um pouquinho à frente. Então ele chega naquele local, crendo que realmente Deus o enviou. E olha o que acontece. Eis que um etíope, olha só, eunuco alto oficial de Cândice, rainha da Etiópia, né? Dos etíopes, depende da sua tradução, o qual era superintendente de todo o tesouro. Então esse camarada, ele era importantíssimo. Entende? Então você consegue entender que muitas vezes aonde nós achamos que não vai ter ninguém, há pessoas importantes. Aqui, lógico, esse etíope realmente ele era uma pessoa importante aqui, falando naturalmente, humanamente. Ele era um servo fiel da rainha, eunuco fiel, ali que detinha todos os poderes da rainha. Agora, olha o detalhe. Vamos um pouquinho à frente, você vai se admirar agora desse detalhe. Então você entendeu que ele era o quê? Um etíope. Ele não era um quê? Um de Jerusalém. Ele não era um lá, como dizem, do povo escolhido. Ele não era. Ele não era um judeu. Compreende? Ele não era um judeu. Agora vamos lá. Olha o que esse homem foi fazer. Olha só. Então, ele era superintendente de todo o tesouro, né? Dessa rainha.
e que viera a adorar em Jerusalém. Olha só, um etíope que tinha ido a Jerusalém, ao templo, para adorar o Senhor. Correto? Agora, vem aqui, deixa eu falar contigo agora. Esse homem, ele era um etíope, ele tinha ido ao templo adorar ao Senhor, ele estava, vou aqui dar uma adiantada no texto, mas esse homem, ele estava com a Bíblia na mão, ele estava lendo, e ele estava pensando, meditando, e de repente, com certeza eu creio dessa forma, se aconteceu isso, ele estava ali perguntando, Senhor, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo, está muito confuso. Agora eu quero voltar aqui. Quantos de nós, e isso aconteceu comigo, quantas vezes eu estava indo ao templo, e isso pode estar acontecendo também agora, mas eu tenho a direção de Deus, e você também pode estar acontecendo isso. Mas quantas vezes eu ia ao templo, eu adorava ao Senhor, eu lia a Bíblia, mas eu não entendia. Ficava superficial. Eu não conseguia entender o verdadeiro sentido do que a palavra estava me falando. Entende? Então, há muitos irmãos, há muitas pessoas que, porque leem a Bíblia superficialmente, isso não é uma crítica, é uma visão construtiva, para que você entenda muitas vezes, de repente, o que pode estar acontecendo na sua vida agora. Então, você vai ao templo, quando estavam todos abertos, e alguns estão ainda, mas você vem ao templo, você lê a Bíblia, você você tem toda uma ideia de que é um servo fiel. Mas, veja bem, então, esse homem, que ele estava vindo de Jerusalém, olha bem, e estava de volta, né? E assentado sobre o seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então, como eu disse, ele já vinha lendo, ele queria esse relacionamento. Ele queria esse relacionamento. Agora, veja bem, tá? Ele vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe. Olha aqui, Felipe, você entende que o Espírito Santo está falando. Então, Deus está falando ao seu coração, para que venhamos nós a sermos instrumento nas mãos de Deus. Mas você entende que o mundo não quer que nós venhamos a ouvir a voz de Deus? O mundo, ele não quer que nós venhamos a ser servos de Deus? Ele não quer que eu sirva a Deus? Mas há um preço. Eu preciso estar atento, eu preciso me dispor, eu preciso correr, como Felipe fez. E aqui, olha só o detalhe que eu estou falando. Porque diz o seguinte, ó. Aqui, então, disse o Espírito a Felipe, tá? Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Eu estou pausando aqui para você entender. O Espírito falou de novo para ele, olha, se aproxima daquele carro, né, daquela carroça, se aproxima, observe-o, entenda o que está acontecendo primeiro, entende? Se achegue. Sabe por que isso, meu irmão? É necessário que, independente do seu crer, do seu credo religioso, independente daquilo que você crê ou não crê, não importa a sua religião, nós temos que nos achegar uns aos outros, buscando um conhecimento verdadeiro, puro, genuíno. É necessário que eu caminhe com você, não que eu venha a te criticar, porque a religião dele lá é errada, porque ele faz errado. Não. Porque todos são sinceros dentro daquilo que tem buscado como a direção de Deus. Esse homem, ele estava indo ao templo, esse homem, ele estava com a Bíblia na mão, mas ele não estava compreendendo a verdadeira eficácia da palavra de Deus. Você entende? E assim, eu preciso dizer, muitos de nós estamos desta forma. Nós não estamos entendendo a eficácia da mensagem de Deus. Nós estamos lendo, estamos achando que estamos lendo, mas ela não está inserida em nosso coração. Entende? Ela não está inserida. Então, aqui,
o Espírito diz, olha, ande com ele, acompanhe ele, abrace o seu amigo, abrace o seu pai, abrace a sua mãe, abrace o seu irmão, caminhe com ele. A palavra nos ensina que nós devemos caminhar mais uma milha, que é nesse momento em que Deus vai operar na sua vida. E aqui o Espírito está dizendo, olha, imagina, vou fazer a cena aqui, né? Não fique rindo aí, mas imagina aquela carroça, né? Andando ali, e ele aqui, correndo e observando. Até ele entender que esse etíope, ele estava lendo Isaías, profeta Isaías. E aí, olha, interessante que diz o seguinte, ó, correndo Felipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Então você vê que eu acompanho a pessoa, eu entendo a história dela, eu entendo quais são os problemas, as dificuldades, os medos, as ações que a impedem de chegar a Deus, e aí o Espírito Santo vai falar ao meu coração, e eu vou dizer assim, olha, você tem entendido a palavra de Deus? E há uma questão interessante aqui também para nós avaliarmos, é que esse homem, ele era esforçado, entende? Ele não era negligente com as coisas de Deus. Ele estava indo ao templo, ele estava lendo, ele estava se esforçando em querer ouvir a voz de Deus. Mas você entende que esse homem, ele era etíope? Vamos avaliar aqui um pouquinho a vida dele. E que com certeza havia muitos outros deuses, né, sobre a volta dele. Mas ele entendeu sobre esse Deus de Israel e ia ao templo também adorar esse Deus. Com certeza. Então havia um misto de muitas situações na vida dele. Mas aqui nesse momento em que ele se volta mais para Deus, o seu coração está inflamado em conhecer a Deus, o Espírito Santo envia então Felipe, pede para que Felipe o acompanhe, e aquele homem está sedento pela palavra de Deus. Se você está sedento pela palavra de Deus nessa manhã, você pode nos procurar. Nós temos pessoas que vão poder estar te ensinando. Aqui eu estou te oferecendo um estudo bíblico, né? Até mesmo você, irmão católico, espírita, quem seja, não importa. Se você deseja um estudo profundo da palavra de Deus, agora, da palavra de Deus, eu não estou dizendo que nós somos melhores que ninguém. Não. Nós queremos ser como Felipe. Veja bem o que Felipe fez e que você deve fazer. Olha bem, veja bem. Então ele diz, compreendes o que vens lendo? E eu pergunto, você compreende o que você tem lido? Você está compreendendo as coisas que você tem tentado ler? Entende? Agora veja bem, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explica? Por isso eu estou te falando, né? Se você não está entendendo, permita que possamos te ajudar. Pode nos procurar, tem as nossas redes sociais, né? Ali você pode entrar em contato, pedir seu estudo bíblico e temos com certeza pessoas que podem te ajudar a compreender verdadeiramente a palavra de Deus. E aí diz o seguinte, ó. Então aqui, ó, ele fala, né? Como poderei entender se alguém não me explica? E aí, olha só, interessante, você precisa fazer isso na sua vida. E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Olha só. E ora, a passagem da escritura que estava lendo era... Agora, para aqui um pouquinho, rapidinho. Você entendeu que houve um convite? Houve uma ação de dizer assim, olha, você entende? Então entra aí, chega mais. Né? Como diz o pastor, entra aqui, me ajuda a entender isso. E agora eu preciso que você preste bem atenção e que você entenda isso. Olhe bem, vamos ler. Agora dentro do 32 ainda lá, foi o que ele estava lendo, né? Era esta a passagem que ele estava lendo. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha que maravilha. Seguindo eles, caminho fora, né? Vamos parar aqui um pouquinho que eu quero entrar em outro ponto. Então aqui,
Você vê que ele não estava entendendo. Agora, sabe por quê? Porque esse texto, ele foi escrito há muito mais tempo do que nós imaginávamos. Ele não estava entendendo o que o profeta estava falando, mas ele estava naquela época. Ele estava vivendo já naquela época do texto. E sabe de quem era que ele estava falando? Eu já falei. Era de Jesus. Então Felipe, ele começa a explicar. Ele começa a falar que veio Jesus, o Filho de Deus, e que morreu por ele. E ele começa a descrever Jesus para este eunuco. E sabe o que faltava para esse eunuco? Era Jesus. Sabe o que está faltando para você, meu amado, meu irmão, meu amigo? Você que de repente abriu, caiu nesse link aí de repente. O Espírito Santo te lançou aí nesse link. Sabe o que está faltando para você na sua vida? É Jesus. Você de repente tem uma casa boa, um carro bom, como esse eunuco, né? Aqui diz, ele estava ali numa carroça. Imagina nessa época, né? Quem tinha ali uma carroça, quem tinha bens, era muito bem de vida. De repente você tem uma boa casa, um carro, uma família que de repente está com problemas, mas você tem bastante dinheiro, você é uma pessoa agraciada com bens, mas falta ali algo na vida. E eu estou lhe dizendo agora, através da palavra de Deus, é Jesus que falta para completar. Não para completar, desculpe-me, eu vou refazer a minha fala. Completar é uma coisa muito pequena, mas está faltando Jesus para preencher totalmente a sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos a Jesus, nada mais importa relacionado a esta terra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou pregando aqui ser miserável. Eu não estou pregando aqui que você não pode ter bens, que você não pode ser próspero. Veja bem, você vai entender no texto, tá? Mas voltando ao texto aqui, no 36 disse, né? Seguindo eles caminho, né? Fora chegando a um certo lugar onde havia água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Eu penso aqui que a explicação de Felipe foi tão tremenda que chegaram no batismo, e ele contou a história maravilhosa do Senhor, e esse eunuco ficou preenchido, maravilhado pela história, pelo que Jesus fez pela sua vida. Então ele entende isso, e ele diz, olha, o que impede que eu seja batizado? Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o teu coração. E respondeu ele e disse, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E eu pergunto para você nessa manhã, independente de ser já um servo, um conhecedor, um amigo do Evangelho, a minha pergunta, porque este eunuco, ele era um amigo do Evangelho. Há muitas pessoas que são amigos do Evangelho, não conhecedores, não irmãos de Cristo, não servos de Deus, do Deus Altíssimo, mas são amigos. Então eu pergunto para você que é amigo, para você que está chegando, para você que está nos assistindo nesse momento pela primeira vez, de repente, você crê? Você entende que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu por você e que não há nada nesse mundo, deixa eu abrir um parênteses aqui, não há nada nesse mundo que seja tão belo, tão belo, tão belo, que no céu não vai ser mais. Você me entende? Então não há nada nessa terra que possa me tirar da presença de Deus quando eu entendo que Jesus é o meu fiel, único e suficiente Salvador. E quando eu coloco Cristo à frente da minha vida, sabe o que acontece? Olha bem, vamos lá. Aqui, ó. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Felipe o batizou, o eunuco. Veja bem, esse eunuco parou, ele estava em uma viagem, você lembra? Ele estava em uma viagem, ele era uma pessoa importante, com certeza ele tinha muitos afazeres, ele tinha muitas coisas a resolver, mas este homem, ele deu atenção à palavra de Deus, ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele entendeu que naquele momento Jesus era a solução para a sua vida, que era a chave para a sua vida, e ele diz, então pare essa carroça, e eu digo para você nessa manhã, meu irmão, meu amado, esse você que está assistindo, eu falo dessa forma,
porque nós somos irmãos. Se nós não tivermos esse entendimento de que nós somos irmãos, e nós precisamos ter esse entendimento, como é que nós vamos para o céu? Então, ele diz, para essa carroça, para esse carro, para esse trem, como diria o mineiro, para esse negócio aí. Eu quero ser batizado. Meu irmão, se você está correndo, aflito, angustiado, muitas pessoas estão trabalhando nesse dia, não é crítica, mas esse é o dia do Senhor, mas porque estão preocupados porque segunda-feira tem boletos, tem isso para pagar, de repente a sua casa está sendo, seu carro, muitas coisas atrasadas. Veja bem, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Todas essas coisas serão acrescentadas. Mas coloque Deus primeiramente na sua vida. Você entende? Então este homem, ele para a carroça, ele desce, ele é batizado, ele entendeu que ele não poderia seguir a vida dele, ele não poderia ir para a Etiópia sem ser batizado, sem ter a ação do Espírito Santo na vida dele. Ele entendeu isso, e você entende isso, que você não pode caminhar sem a presença do Espírito Santo. Você não pode caminhar sem a vida em Cristo. Você não pode. Você vai se bater, você vai se machucar, você vai se ferir, e você não vai compreender os males que ainda estão por vir. Você entende? Agora, aquilo que eu te falei, veja bem, para nós estarmos finalizando aqui, olha só. Quando saíram, o versículo 39, tá? Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Nós temos uma missão. As coisas de Deus são rápidas. As coisas estão acontecendo. Nós não podemos perder tempo. Por isso que eu estou falando, batendo na tecla, estou insistindo. Você precisa de Jesus. A sua vida não é nada sem Jesus. A sua vida está confusa porque você não tem Jesus. Ah, mas eu estou há 30 anos na igreja. Não tem problema, você está sem Jesus ainda. Aceite a Jesus. Você entende isso? Eu, a cada momento, preciso aceitar Jesus. Porque a cada momento, o inimigo tenta me tirar da presença de Deus. Você me entende? E olhe bem. Então, o que acontece? O Espírito arrebatou a Felipe, e não o vendo mais o eunuco. A missão dele estava cumprida. Sabe por quê? Olha bem. E este foi seguindo o seu caminho, né, cheio de júbilo. Olha só. Você entendeu o que aconteceu com esse etíope? Ele entendeu quem era Jesus. Ele aceitou Jesus. Ele foi batizado. Ele parou a vida dele para isso. Mas agora, quando ele compreendeu Jesus, ele agora ficou um habitolado? Ele ficou um sem noção? Não. A palavra está dizendo que ele, o quê? Ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo. Oh, meu irmão. Oh, meu amado. Quando eu tenho Jesus, eu sigo o meu caminho alegre, sorridente. Mas, irmão, eu estou cheio de problema. Mas você tem Jesus? Você vai estar assim. Você vai andar feliz, com júbilo, com alegria. Vai andar, sabe por quê? Com uma certeza, meu irmão, minha irmã. Nós temos que ter uma certeza que logo mais, todas essas coisas vão passar. Não vai haver mais morte, não vai haver mais pranto. Você não vai ter a dor de perder mais o seu ente querido. E para você que perdeu o seu ente querido nessa pandemia, há anos atrás, logo mais, um pouco mais, não vai haver mais isso. E vocês vão reencontrá-los. Quando Jesus vier, todo olho verá. Os mortos vão se levantar, vão sair do seu sono. Nós vamos ser restaurados da ação do mal, do pecado. Vai ser algo maravilhoso. Lembra que eu disse que não há nada nessa terra tão bonito que no céu não vai ser muito mais lindo? E eu não posso perder esse momento. Eu não posso perder. Imagina Jesus voltando e eu sendo como este eunuco, tendo entregado a minha vida para Ele, aguardando agora Ele com alegria, prosseguindo a minha vida no meu trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares, mas agora caminhando com Cristo. Como diz a música que muitas vezes cantamos, caminhando eu vou para Canaã, né? Olha que maravilha. Então há uma esperança, e essa esperança é Jesus. Mas ela não é, desculpe, ela não é cara, não. Mas existe um preço, e existe o preço da fidelidade, da comunhão, do relacionamento, de se estar caminhando com Cristo. E sabe por que eu falo isso? Porque aqui diz que, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar em Gaza. Aqui, era Felipe, ele não parou.
Ele cumpriu a missão que o Espírito Santo deu. Ele levou a mensagem para aquele eunuco e seguiu pregando, siga falando, siga dizendo que Jesus vai voltar e que ele pode transformar muitas vidas e pode transformar a minha vida, pode transformar a sua vida. Meu irmão, essa é a nossa missão. Porque Jesus morreu na cruz por nós. E não há nada nessa terra que possa, de prazeres, né? Ou de beleza, ou de ciência, que possa me afastar de Jesus. Essa é uma palavra forte, porque eu sou um ser humano e eu tenho as minhas vontades, os meus quereres, as minhas falhas. Eu tenho muitas, mas principalmente eu tenho no meu coração. Eu aprendi muito isso, sabe como? Lendo a palavra de Isaías. Isaías 53 vai falar, leia, esse é um desafio, eu quero desafiar você nessa manhã. Leia Isaías 53. E se esse texto não mudar a sua vida, veja bem, hoje nós estamos no dia 5, é isso, né? Dia 5. Leia esse texto assim, mais ou menos como nós estamos fazendo aqui, esmiuçadamente, pausadamente, pedindo que o Espírito Santo fale ao seu coração. Faça dessa forma. E eu desafio a você, se você não mudar a sua vida, se o Espírito Santo não transformar a sua vida, olha, nada mais pode transformar. Nada mais pode transformar. Amém? Então, esse é o texto e você também pode voltar a lê-lo de volta. E pedindo agora a direção, olha, eu não entendi muito o que o irmão José falou lá, algumas coisas só, mas eu quero que, Espírito Santo, eu quero que você fale melhor sobre esse assunto no meu coração. Entende? Agora, para nós estarmos aqui só mais um pouquinho, na noite de quinta para sexta, isso, quinta para sexta, eu estava dormindo, né? Era umas 3 horas da manhã. E aí minha filha bateu na porta, né? Pai, uma amiga dela, a mãe da amiga dela estava passando mal. E sabe, quando eu já acordei pensando naquele momento sobre essa questão. Quantas pessoas, quantos vizinhos realmente colado com ela, parede com parede, né? Que a gente mora num condomíniozinho, e nenhum acordou, quem podia não estava. Então, quer dizer, e ela ligou para minha filha, e você pode levá-la no hospital? E eu digo, vamos, acordei até meio tonto assim, sabe, quando você acorda meio assustado. E aí fui, mas ficou, o Espírito Santo, eu creio dessa forma, que o Espírito Santo foi falando, olha, de muitas formas eu quero falar contigo. Não que ele fez a senhora passar mal. Eu estou falando que muitas pessoas poderiam ter ajudado. Mas o Espírito Santo naquele momento ali acordou, chegou a mim essa missão. Agora, por que isso? Deixa eu falar para você aqui. Quando eu cheguei na UPA e estava ali, há uns 5 minutos, tinha um senhor e eu cumprimentei, era 13h20 da manhã mais ou menos, e eu vi que ele estava bem abatido, eu perguntei se ele estava bem, ele disse, não, meu pai acabou de falecer. E aí, naquele momento ali, eu peguei na mão dele, não tem? Quer vivamos, quer morramos, somos de Deus, né? Esse é o slogan dos nossos jovens aí. Então, eu falei com ele, olha, que o Espírito Santo conforte seu coração, que Deus, nesse momento, possa fortalecê-lo. Então, falei algumas palavras ali com ele, e ele até deu um sorriso, né? Mas falei ali de Deus, anunciei ali o amor de Deus. E falei também que logo mais ele verá o pai dele. E quando eu estava falando com ele, uma jovem, não vou falar o nome porque não tem autorização, mas uma jovem também chegou e disse assim, olha, você é da igreja? Eu digo, sou da igreja. Eu estava com a blusa do Caleb, né, com a máscara ali, da escola. Então ela disse, você é da igreja? E eu disse, sou. Eu poderia te fazer uma pergunta? Vamos encaixar com o texto agora. E eu fico assim porque, para entender
por que eu fui acordado 3 horas da manhã? Ela disse, eu me emociono. As coisas de Deus, elas têm que ser, não com emocionismo, mas elas precisam falar ao coração. E aquela jovem, ela disse assim, olha, eu recaí, eu sou usuária de drogas. Só que um pouquinho antes, quando ela começou a falar, foi tudo muito junto, tá? Ela estava fumando um cigarro e aflita ali, falando comigo algumas coisas da vida dela, e daqui a pouco ela puxa um cachimbo de droga. E aí, você acha que eu tenho jeito, eu recaí e tal, você acha que Deus me perdoa, você acha que eu tenho solução para Deus, você acha que Deus pode me perdoar? E eu disse, olha, com certeza. E aí eu fiz como Felipe, eu comecei a falar de Jesus para ela. Eu disse, olha, o Deus que você nesse momento está servindo é o seu vício. Não permita que esse Deus, o vício, te tire da presença de Deus. Deus te quer plena. Se você chegar agora naquela lata do lixo, eu falei para ela, se você chegar naquela lata do lixo agora e jogar isso fora e dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu não posso sozinha. Eu não posso, mas eu preciso dar o auxílio do teu Espírito Santo. Ó, Espírito Santo, me auxilia. Eu comecei a falar com ela e ela se estagnou, deixou aquele cachimbo de lado e começou a me ouvir. Não era ação minha, era ação do Espírito Santo. Entende? E por fim, ainda assim, eu ainda ali em pé, orei com ela e falei do amor de Jesus. Eu não sei o porquê que eu fui destinado a estar ali 3 horas da manhã. Não sei. Para muitos, de repente, isso pode dizer, uma casualidade. Mas para Deus não tem casualidade. Este eunuco, ele estava num lugar deserto, sem ninguém, sem plateia, sem público, sem internet, sem nada. Deus envia Felipe especificamente para falar ao coração daquele homem. Se eu fui usado dessa forma, louvado seja o Senhor, para que aquela jovem tenha sua vida transformada. Eu espero um dia encontrá-la louvando junto num templo e ela me reconheça. Essa é minha oração por ela. Eu espero um dia também reencontrar com meu irmão, esse Senhor. Olha, aquela palavra tocou no meu coração. É isso que eu espero. Sabe, meu irmão? Então, a palavra nessa manhã para você é: permita Deus usar a sua vida. Entregue a sua vida para Jesus. Caminhe com Jesus. Porque logo mais, não vai haver mais nenhum sofrimento, não vai haver mais dor. E isso não é um conto. Isso é verdadeiro. Meu amado, que o Espírito Santo os conduza. Que aquilo que, de uma forma que eu tentei trabalhar dentro da palavra, sem muitos enxertos, mas somente com alguns exemplos. Se você não entendeu, o Espírito Santo fale ao seu coração. Agora nós vamos ouvir um louvor, vamos estar finalizando, mas esse momento, não a caminhada e não a nossa entrega. Amém? E que o Espírito Santo fale através também de você, através deste louvor. Ouça bem. E permita que o Senhor toque em sua vida. Amém? As horas deste mundo estão no fim. Pecado em toda parte não pode ficar assim. Mas uma coisa Deus prometeu: um novo mundo vai começar. Nunca mais o mal virá. Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor. Muita alegria ao lado do Senhor, nunca mais as lágrimas, só o amor.
o Rei da Paz irá reinar. Nunca mais as guerras, fomes e aflições, nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor, nunca mais o sofrimento, só a paz e só o amor, muita alegria ao lado do Senhor, nunca mais as lágrimas, só o amor, nunca mais a escuridão, só beleza e luz, viveremos na presença de Jesus. Louvado seja o Senhor mais uma vez. E essa música, ela é uma outra mensagem. Mais uma, né? Nunca mais as lágrimas, nunca mais a dor. Meu irmão, creia nessa promessa. E permita que Deus transforme a sua vida. Permita que Jesus fale ao seu coração. E você, servo fiel, bom, será chamado dessa forma por Jesus. Vamos juntos anunciar e gritar e fazer o que for preciso para dizer que Jesus está voltando. Creia nisso e seja abençoado. Amém? Que o Senhor nos conduza, tenha um restante e abençoado final de sábado, né? Ainda durante esse dia, mas conduzidos pela graça do Espírito Santo. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. E mais uma vez falando, estamos à disposição. Você pode entrar em contato conosco. Amém, meus amados? Fiquem na paz. Amém? Vamos orar. E porque eu poderia ficar aqui, né? A gente falar o dia inteiro da palavra de Deus, mas é maravilhoso. Vamos orar então. Santo Deus e eterno Pai, nós podemos entender e podemos ver através da Tua palavra o quão maravilhoso é estar na Tua presença, o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor tem feito por nós. E de uma forma especial agora, Pai, sobre todos que estão nos assistindo, nossos irmãos, nossos amigos, para esse que neste momento, por uma eventualidade, está assistindo pela primeira vez, que o Espírito Santo venha tocar nos corações. Que não a mim, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, trazer a compreensão deste que perdeu o seu ente querido, desse que está passando por dificuldades, que na sua vida não tem dado as coisas muito certas, que tem perdido mais de um parente e a sua saúde está debilitada. Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo coloque, fale ao coração e que, na verdade, nesse momento, ele possa deixar, que ele possa, o seu coração estar aberto e ele ouvir a voz que tantas vezes o Espírito Santo tem falado. Por isso, Senhor, mais uma vez eu peço a Tua direção sobre esse dia e sobre as nossas vidas.
avivando, né, reavivando e fortalecendo a tua igreja, para que juntos possamos aguardar a tua grande vinda e a tua breve volta. Obrigado, Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. E amém. Louvado seja Deus.